Namastê, Hare Krishna, sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula do curso Poesia e Ensinamentos do Senhor Chaitanya com o professor Adanath. Por favor, mantenham seus microfones fechados e utilizem o chat para perguntar ou comentar. Então, com a palavra, nosso querido professor Adanath. Namastê, Hare Krishna. Vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo desse poema tão lindo do Senhor Chaitanya. Então, nos dois encontros anteriores, nós estudamos os 4 primeiros versos. Então, no primeiro verso, nós vimos as glórias do cantar desse santo nome, né? Ao cantar esse santo nome, a pessoa ela é abençoada com muitas excelências, como diz Bhaktisiddhanta, são 7. No segundo verso, ele continua descrevendo as glórias do santo nome, dizendo que o santo nome se manifesta em ilimitadas formas, que todas as potências de Deus estão em seu nome, não há regras rígidas para se cantar os santos nomes, e apesar de toda essa bondade de Deus e conceder facilmente acesso a ele através do seu nome, ele diz que ele não tem apego a esse cantar. E aí nós explicamos que era preciso desenvolver certas qualidades que são apresentadas nas estrofes 3 e 4. Então, lembra-se da estrofe 3, a gente se deteve bastante a falar dela, porque o autor da biografia do Senhor Chaitanya diz que esse verso a gente deveria pendurar no pescoço, assim, para nunca esquecer. Ser mais dá licença, só um minutinho. Professor Radanath, qual página que é mesmo? A página, por favor? Peraí, já te digo. 120, no livro é 120. Tá bom? Então, no terceiro verso... De nada. No terceiro verso, ele falou, então, das qualidades que a gente precisa desenvolver para ter gosto nesse cantar. Então, é preciso ser mais humilde do que a palha na rua, ter a tolerância igual a de uma árvore, não querer respeito para si, ao mesmo tempo oferecer todo o respeito aos outros. Com esse estado de espírito, a pessoa vai poder cantar sempre o santo nome e ter prazer em cantar o santo nome. E também ela precisa desenvolver desapego pelas coisas materiais. Então, o Senhor Chaitanya diz, eu não quero riqueza, eu não quero seguidores, eu não quero belas mulheres, eu não quero poesia mundana, na verdade, eu não quero nem me libertar, eu só quero servi-lo eternamente. E aí chegamos, então, só para a gente lembrar, né, quem por acaso não estava aqui com a gente lembrar onde a gente está chegando hoje na quinta estrofe, ok? Então, vamos começar lá com a nossa metodologia de cantar. Então, esse verso. Lembre-se que eu vou cantar cada verso 2 vezes e depois a estrofe inteira. Tentem repetir. Se não conseguir, depois vocês ouçam melhor na gravação. Ok? Então, acompanhe aqui comigo. Ai Nanda Tanuja Kinkaram Ai Nanda Tanuja Kinkaram Patitamam Vishame Bhavam Buddhau Patitamam Vishame Bhavam Buddhau Kripaya Tava Pada Pankaja Kripaya Tava Pada Pankaja Stita Dhuli Sadrisham Vichintaya Stita Dhuli Sadrisham
sadrisham vichintaya. Vamos ouvir o verso inteiro agora? Ainanda tanuja kinkaram patitamam vishame bhavam buddha kripaya tava pada pankaja Dita dhuli sadrisham vichintaya. Ok? Eu sugiro, assim, esses versos, como eu falei, esses versos são tão lindos e eu propus para vocês, né, que esses versos façam transformações na nossa vida, né? E eles podem nos acompanhar assim ao longo de toda a vida. São versos tão profundos que a gente pode estudar esses versos a vida inteira. Como eu falei, eu mesmo estudo, não poderia dizer quanto tempo, há mais de, sei lá, 30, 35 anos estudo esses mesmos versos e a gente sempre descobre coisas novas, a gente sempre tem novas realizações também, aplica na nossa vida. Então, é bem interessante vocês escreverem esse verso. Hoje em dia, né, todo mundo coloca tudo no computador, mas seja num cartão ou seja no computador, escrevam isso, ou no livro também, né? Tem o livro, tem a apostila. Procurem ler e meditar sobre esses versos, né? Como eu disse, o autor da biografia do Sr. Chaitanya disse para a gente colocar especialmente esse terceiro verso que a gente leu no encontro passado no pescoço, sempre lembrando. E Prabhupada também falou para a gente que a gente deveria recitar esses versos todos os dias. Então, vale muito a pena realmente estudar mesmo. Com isso, vocês aprendem o sânscrito, como um efeito colateral, vocês aprendem o sânscrito. Foi assim que eu aprendi, tá? É um efeito colateral. Você se delicia com esses versos e, ao mesmo tempo, gradualmente, devagarzinho, você vai aprendendo, tá bom? Então, vamos agora à nossa análise do sânscrito, para depois a gente fazer algumas análises teológicas mesmo, né? Das mensagens que nós podemos encontrar aqui. Esse verso ele tem muitos ensinamentos mesmo teológicos. Mas vamos primeiro destrinchar aqui o sânscrito, né? Nós vamos nessa ordem. Então, a abertura aqui do verso é com uma interjeição ai. É muito parecido com o nosso ai em português, assim, uma interjeição assim de chamado e de súplica mesmo. Esse verso ele é uma súplica e essa interjeição que não é muito comum, a gente não encontra muito assim nos nossos versos. Ela é característica do teatro mesmo, ela é usada no teatro, nos versos que trazem súplicas, pedidos suplicantes. Então, aqui vai ter um pedido, né? Sr. Chaitanya está se dirigindo, Sr. Chaitanya, fazendo o papel de um devoto, está se dirigindo a Krishna, a Deus. Então, ele diz aqui, ó Senhor, né? Ele está se dirigindo ao Senhor, ó Senhor. Reparem, eu já falei várias vezes para vocês, é muito comum a análise do sânscrito. O sânscrito ele tem essa liberdade, eu já expliquei várias vezes para vocês, mas não se preocupem, isso é didático, repetir é importante para a gente assimilar. Então, as palavras elas têm muita liberdade, tá? Dentro da língua sânscrita. Então, a gente pode colocar as palavras onde a gente bem quiser, de acordo com a métrica, de acordo com o sentimento, etc. Então, e é muito comum a análise começar do final, é muito comum isso. Então, aqui, e o verbo é sempre o núcleo da oração. Então, o verbo é esse aqui, ó. Vichintaya. A raiz do verbo é tint. Tint quer dizer pensar. Tint. Tint. A raiz aqui, tint, é pensar. Agora, tem um prefixo aqui, que é o vi, né? Vichinta. E ele está assim,
no caso imperativo, né? Quando uma pessoa se dirige a outra. Então, o verbo ele diz assim, ó Senhor, né? Aí, ó, considera. Ele começa dizendo assim, considera. E aqui, reparem aquilo que eu falei para vocês, as terminações. Lembra que eu falei para a gente analisar as terminações das palavras? Então, reparem uma coisa. Olha aqui, ó. Kinkaran, terminando em an. Patitan, man. E esse composto aqui, ó, pada, pankaja, sthita, dhuri, sadri, shan. Repare que todos esse composto, você analisa o composto são palavras ligadas por tracinhos, né, pelos hífens. Você olha lá no final dele, a terminação do final dele, porque isso aqui está tudo interligado. Mas reparem que todos terminam em an. Quantas palavras terminam em an aqui, ó? Kinkaram, patitam, man, pada, pankaja, stitadu e sadesham. Tá? Isso significa que elas têm uma relação. É como eu falei em português. Se eu digo menino estudioso, meninas estudiosas, reparem como elas terminam da mesma forma. Isso me indica o gênero e o número, né? Masculino, feminino, singular, plural. A mesma coisa acontece no sânscrito. As palavras, elas concordam, tá? Então, todas essas palavras aqui que terminam em an, elas estão associadas. Elas modificam uma a outra. Então, vamos analisar aqui. Então, a gente pode começar assim. Ai, ó, Nanda Tanuja, vou ler essa palavra aqui, que é o vocativo, né? Filho de Nanda. Olha aqui uma palavra composta, Nanda Tanuja, e é sempre de trás para frente. Filho de Nanda. Em sânscrito não tem preposição, tá vendo aqui? Não tem preposição. Aqui está dizendo Nanda, filho. Mas quando a gente vai traduzir para o português, filho de Nanda. O hífen ele vai se transformar em português uma preposição. Filho de Nanda, de trás para frente. E aqui é um vocativo, ele está se dirigindo, o Sr. Chaitanya está se dirigindo. Ai, Nanda Tanuja, ó, filho de Nanda. Nanda é o pai de Krishna, né? É o pai verdadeiro, né? Porque Krishna teve um pai adotivo. Não, desculpa, esse é o pai adotivo, Krishna teve um pai verdadeiro, digamos assim, que se chama Vasudeva, e Nanda é o seu pai adotivo. E Tanuja é filho, é uma das palavras para filho em sânscrito, né? Tem muitas palavras em sânscrito para filho, mas é interessante a gente sempre analisar a origem das palavras em sânscrito, porque Tanu significa corpo, Tanu é corpo, e Ja significa nascido, nascido. Então, Tanuja, nascido do corpo, que é o filho. O filho é nascido do corpo. Então, nascido do corpo. Tanuja é uma palavra também composta, né, por nascido do corpo. O Ja, eu já falei para vocês também no encontro passado, ele vem da raiz Jan, em sânscrito, que deu muitas palavras nas línguas indo-europeias, né? Gene, genética, gênesis, genealogia, todas essas palavras, gente, tudo isso vem de Jan em sânscrito, né? Jana, por exemplo, exatamente gente em português. Então é dessa raiz aqui. Já vem da raiz Jan. Então, nascido do corpo de Nanda, o filho de Nanda. Ó filho de Nanda. Então, ele se dirige ao Senhor Krishna e aí ele apresenta a sua súplica. Considera, só tem
um verbo aqui, só tem um verbo. Considera man, a mim. Man, em sânscrito, deu min, em português. Considera a mim. Kinkaram, servo. Das, a palavra das, o Radhanatha das, por exemplo, servo de Krishna. Das é uma palavra para servo. Kinkaram é um sinônimo, que também significa servo. Mas a origem da palavra é bem interessante, né? A origem das palavras em sânscrito, elas são muito boas, porque é um recurso mnemônico, assim, depois você consegue lembrar. Porque kin é o pronome que, e kara é o que da mesma a raiz que karma, por exemplo, né? A raiz kri, o verbo fazer. Então, kinkaram, ao pé da letra, quer dizer que faço? Que faço? Essa é a pergunta do servo, né? Que faço? Por isso a palavra significa servo, porque é aquele que pergunta: que faço? Ok? Então ele diz: Senhor, filho de Nanda, considera a mim teu servo. Patitam. Pat significa cair. Patitam, caído. O ta deu o to ou o do em português, como feito, cantado, caído, da mesma raiz que o ta. Então, considera-me, considera a mim um servo caído. Aí ele vai falar, tem um locativo aqui, tem um lugar. Considera a mim um servo caído no oceano. Ambudhau, Bhavambudhau é um composto aqui em sânscrito também, que quer dizer, Ambudhau quer dizer no oceano, vem de Ambudhi, Ambudhi. Ambudhau significa no oceano. Ambudhi é oceano, Ambudhau no oceano. No oceano, Bhava, da existência. Também no verso passado apareceu, no primeiro verso aparece a palavra Bhava. Bhava vem de bhu, que deu be, to be, o verbo to be em inglês, verbo ser, estar. Mas Bhava dá o substantivo existência, né? Bhu é ser, estar, existir. Bhava, então, é existência. E Bhavam Buddhi, ou Bhavam Budhau, é no oceano da existência, neste oceano aqui da existência material, é a existência neste mundo, né? E aí ele coloca aqui também uma qualificação desse oceano. Ele é Vishame, ele é horrível. Ou também Vishame significa algo difícil de cruzar. Esse é outro significado da palavra Vishame. Vishame é algo terrível, horrível, mas também algo difícil de cruzar. Então, ele diz: Senhor, considera a mim um servo caído no oceano da existência material horrível, nesse horrível oceano da existência material. Kripaya. Kripaya é usado até hoje na Índia, significa por favor. Hoje na Índia a gente usa Kripaya como por favor. Então, Kripaya significa por favor, por gentileza, por compaixão, por misericórdia, né? Kripaya, por misericórdia, considera a mim, teu servo caído no oceano da existência material horrível, né? Nesse horrível oceano da existência material, Sadrisham. Desculpa, aqui, ó, Sadrisham significa, eu escrevi aqui errado, depois não deu para corrigir. Sadrisham significa literalmente tal qual. Tal qual. Dhuli é que significa partícula de poeira. Dhuli significa partícula de poeira. Sthita, aqui é um composto, então eu vou analisar de trás para frente. Como uma partícula de poeira, sthita, situado.
A raiz sta significa, dá origem a estar em português, estátua, estável, estabilidade. E aqui stita, no particípio, situado. Lembra que o t deu o do ou o to em português. Então, como uma partícula de poeira situada pada pankaja, nos pés de lótus. Lembra que não existe a preposição em sânscrito, a gente aqui tem que colocar. Então, considera a mim como, tal qual, uma partícula de poeira situada em teus pés de lótus. Pankaja é um dos nomes de lótus. Existem muitos nomes de lótus em sânscrito, você encontra muitos nomes. Pankaja é especificamente um tipo de lótus. A gente já viu num verso anterior também um outro nome de lótus, aqui aparece outro, e pada é pé, né? Assim como podólogo também, da mesma raiz, né? Pada, pé de podo, pada é pés. E pankaja, então, é lótus. Literalmente, panka significa lama, panka. E ja significa nascido. Então, aquilo que é nascido na lama é um nome do lótus, né? Que é aquilo que nasceu na lama. O lótus é muito associado a essa ideia, né? Daquele que nasce, apesar de nascer na lama, ele é uma flor linda que se situa acima de tudo e é um exemplo clássico para a gente estar no mundo como a flor de lótus, né? Embora a gente esteja em contato com a lama do mundo, a gente deveria ser como uma flor de lótus que é transcendental. E tava significa teus, né? Bem parecido, o pronome é bem parecido com o português. E a gente vai ler de trás para frente, né? Por favor, considera a mim um servo caído no oceano, no terrível, horrível oceano da existência material, tal qual uma partícula de poeira situada nos pés de lótus, no lótus do pé, a gente poderia traduzir também de trás para frente, no lótus do pé, teus, nos teus pés de lótus. Ok? Então, é esse o significado. Agora, esse verso aqui tem uma riqueza enorme que eu vou explorar aqui um pouco com vocês. O primeiro aspecto dele que eu vou lembrar é aquela relação que nós estamos fazendo entre esses versos e as etapas do serviço devocional. A nossa jornada rumo ao amor por Deus, ela tem etapas muito bem definidas, que é bom que a gente conheça, para a gente poder se situar, saber onde estamos e onde vamos chegar, né? Eu já usei aqui o exemplo. Se a gente quer viajar, a gente costuma se orientar, né, por um mapa, GPS. A gente gosta de se localizar, né, para saber se a gente está indo no rumo correto. Então, é bem interessante a gente conhecer essas etapas da vida devocional. Então, a gente já apresentou os outros versos e o quinto verso, ele está relacionado à fase asakti. Asakti. E eu vou ler aqui o comentário de Bhaktivinoda sobre essa fase. Ele diz assim: o quinto verso retrata a súplica do coração do devoto repleto de afeição e desejo veemente por Shri Krishna. Tá? Então, ele retrata a súplica. Lembra que eu falei que ele começa com uma interjeição de súplica? Ai! Isso aí já denota que virá uma súplica, né? Então, ele retrata a súplica do coração do devoto repleto de afeição e desejo veemente por Shri Krishna. Então, aqui a gente pode lembrar, né,
podemos fazer a primeira conexão com o segundo verso, que dizia: Na Anuraga, o Senhor Chaitanya dizia: eu não tenho apego por esse cantar. Ele disse: eu não tenho apego. Depois vieram aqueles 2 versos, dizendo as qualidades que nós precisamos desenvolver para cantar bem o Santo Nome. Verso 3 e 4. Passada essa etapa, né, passada a etapa de Anartha Nivriti, passada a purificação do coração, a estabilidade que eu falei da travessia do oceano, a gente, depois que passa a travessia, vem uma calmaria, a pessoa se sente estável na vida devocional, ela desenvolve grande gosto, aí nós falamos do gosto superior, até o Lokanath fez, eu acho que uma pergunta sobre isso. E aqui vem a fase seguinte, é a fase Asakti. Asakti é o apego. Lembra que ele falou no segundo? Eu não tenho apego a cantar o Santo Nome. E aqui é justamente desenvolvida aquelas qualidades de humildade, tolerância, respeito a todos, desapego de coisas materiais, aí a pessoa desenvolve, de fato, o apego. Para desenvolver o apego, é preciso que a pessoa cultive aquelas qualidades faladas anteriormente. Então, esse verso, ele mostra esse apego. Então, essa é a primeira característica. Agora, nós vamos aqui, eu vou tentar mostrar para vocês, destrinchar aqui nessas palavras, quantos ensinamentos também, além do sânscrito e tal, e da tradução simples aqui, literal, que a gente fez, há uma profundidade muito grande de ensinamentos teológicos aqui. Praticamente, cada palavra tem um grande ensinamento. A gente acredita que cada palavra que o Senhor Chaitanya escreveu, ela é completamente dotada dos mais profundos sentimentos. Tanto é assim que ele mesmo ouvia esses versos e ficava em êxtase ouvindo esses versos. Então ele começa ali com a súplica, essa interjeição de súplica, aí, ó, Nanda Tanuja. Prabhupada comenta sobre isso, né? Ó filho de Maharaj Nanda. Krishna, esse é o comentário de Prabhupada. Krishna fica muito satisfeito quando ele é chamado por nomes que fazem lembrar seus devotos. Então, chamar Krishna de Nanda Tanuja é uma forma de enternecer ainda mais o coração de Krishna. Krishna fica muito enternecido mesmo, né? Ele fica mais doce ainda quando ele é associado com seus devotos. Krishna ama tanto os seus devotos, né? Na verdade, as qualidades, Krishna tem 4 qualidades que só ele tem, e que isso faz com que Krishna seja, nós chamamos de a suprema personalidade de Deus. No Néctar da Devoção, se diz que Deus tem ilimitadas manifestações, mas por que Krishna é considerado a suprema de todas as manifestações de Deus? Deus tem ilimitadas, mas Krishna é a suprema por quê? Superior a Narayana, superior a todas as outras formas, superior aos semideuses, superior a tudo que se possa imaginar. Uma delas é porque Krishna tem os maiores devotos. As outras 4, tentar lembrar aqui, é o tocar da sua flauta, são seus passatempos, são seus devotos, e tem mais outra qualidade que torna Krishna assim, muito especial. Mas uma delas é que Krishna tem os maiores devotos. Os devotos das outras divindades, eles são interesseiros. Já falamos sobre isso aqui. Eu quero isso, eu quero aquilo. Krishna, ele não é, ele fala isso no Bhagavatam, e Prabhupada traduz assim para nós, ele não é nosso servo. Não é Krishna que é nosso servo. Eu quero isso, eu quero aquilo. Não é Krishna que pergunta o que eu faço, o que você quer. Nós é que devemos perguntar, Krishna,
o que faço para você? Nós é que devemos fazer isso, e não o contrário. Então, Krishna fala que verdadeiro amor não é uma lista de pedidos, né? Prabhupada sempre fala isso. Deus não é aquele que está aqui para satisfazer os nossos desejos. Krishna não é assim. Quando a gente precisa satisfazer desejo, ele tem muitas outras manifestações ou servos para cumprir isso. Os semideuses cumprem essa função. Quando alguém quer satisfazer seus desejos, os semideuses satisfazem. Mas Krishna não. Literalmente, no Chaitanya Charitamrita, ele diz também, quando o meu devoto ele se ilude um pouco e ora a mim por bênçãos materiais, Krishna fala, eu não dou. Eu não dou. Para ele não se iludir. Krishna não quer que a gente se iluda, entende? Os semideuses não estão muito interessados com isso, mas Krishna quer o nosso amor acima de tudo. Então, ele diz no Chaitanya Charitamrita, Krishna mesmo fala, eu não dou, eu não satisfaço, eu dou o néctar dos meus pés de lótus para os meus devotos. Para que eles pecam com o gosto transcendental superior dos pés de lótus de Krishna, ele abandona todos os gostos inferiores. Por isso Krishna fala, eu não satisfaço. Então, Krishna ama muito os seus devotos, porque quem se torna um devoto puro de Krishna, ele está na mais alta qualidade de devoção. Nenhuma outra divindade tem devotos tão elevados, que são capazes, segundo o próprio Krishna, no Bhagavatam, Krishna fala, meus devotos são capazes de tudo por mim. Eles são capazes de tolerar todo o sofrimento, eles são capazes de aceitar toda injúria, toda ridicularização, eles são capazes de tudo, eles são capazes de morrer por mim. E isso faz com que Krishna se torne o mais elevado, porque ele tem os devotos mais elevados. Por isso, se dirigir a Krishna em referência a seus devotos dá grande prazer para Krishna. Tá bom? Então aí, estou dando uma dica para vocês, se vocês quiserem conquistar o coração de Krishna, lembre-se de Krishna associado em nomes que associam Krishna com seus devotos. Como aqui nós temos, né? Nanda Tanuja. Tem muitas canções, nós temos muitas canções Vaishnavas repletas de nomes de Krishna associados com devotos. Yashoda Nandana, filho de Yashoda. Por isso, essas canções, elas são muito importantes para a gente conquistar o coração de Krishna, segundo Prabhupada. Depois vem aqui Kinkara. Ele revela a nossa posição constitucional, né? Qual é a nossa posição constitucional? Essa é uma grande busca da literatura védica em geral. Existe essa grande busca, né? Várias obras falam sobre isso. Todas estão buscando qual é a nossa essência, qual é o nosso ser. Isso em sânscrito se chama Swarupa. Qual é a nossa posição ontológica? E Chaitanya Mahaprabhu revelou que a nossa posição ontológica, existem muitas especulações sobre isso, né? Dentro da literatura védica, todos aceitam que somos alma, mas existem muitas especulações sobre essa alma, que se chama Atma, em sânscrito. Para alguns, Atma, a alma, é Brahman, é o próprio Deus. Os monistas vão dizer que o Atma, a alma, é Brahman. Não há diferença entre Atma e Brahman. Os Vaishnavas, especificamente os seguidores do Senhor Chaitanya, não. Eles vão dizer Jivera Swarupa Roy, Krishnera Nityadas. A nossa posição ontológica é ser Das, é ser servo eterno de Krishna. E aqui, Chaitanya Mahaprabhu confirma isso com um sinônimo, né? Kinkaram. Eu sou servo. Eu não sou Deus. Né? A filosofia impersonalista que vai advogar isso, eu sou Deus. Chaitanya Mahaprabhu vai dizer, não, eu sou servo. Eu sou um servo eterno de Vera Swarupa Roy, eu sou um servo eterno de Krishna. E mais uma questão teológica levantada aqui, ele diz, Patitam.
Vishame Bhavam Budal, caído no horrível oceano da existência material. Prabhupada, Bhaktisiddhanta e todos os mestres anteriores, eles vão traduzir como caído, sou seu servo caído neste horrível oceano da existência material devido às minhas próprias atividades. Não está escrito isso aqui no sânscrito, né? Eu caí por algum motivo. Isso é uma grande questão teológica debatida na nossa tradição. Qual a causa da nossa queda? Esse é um grande tema. Por que caímos neste oceano horrível da existência material? Um tema muito complexo, bastante controvertido, bem debatido. Existe basicamente duas posições. Uma de que nós caímos da companhia de Krishna. Nós estávamos na companhia de Krishna e nós nos afastamos dessa companhia por nosso livre-arbítrio. Prabhupada deixa entender que é essa a sua posição, através das simples expressões que ele usa, como, por exemplo, de volta ao Supremo, né? Ele chamou a sua revista De Volta ao Supremo. A própria expressão de volta já indica que você só pode voltar de um lugar onde você já esteve. Então, a própria expressão indica que nós já estivemos com Krishna e por alguma razão que não está explicada também nesse verso, essa é uma questão não muito explícita pelos nossos acharyas. Como eu falei, existem pontos de vista diferentes aí, mas Prabhupada, as palavras de Prabhupada nos levam a crer que nós já estivemos sim com Krishna e que por nosso livre-arbítrio decidimos vir a este mundo, né? Há aqueles que dizem que não, que isso não seria possível e que, na verdade, a gente está se elevando em direção a Krishna. No final das contas, essa é uma questão polêmica, não me perguntem qual é a resposta definitiva, eu não tenho essa resposta definitiva. Eu sei que meu mestre é de posição de que nós estivemos com Krishna, ele advoga essa postura de que nós estivemos com Krishna. Agora, Prabhupada mesmo, ele não dá muita importância a essa questão. Não é uma questão tão enfática como, por exemplo, a diferença entre personalismo e impersonalismo. Isso sim, ele é muito enfático. Mas na questão da queda da alma, Prabhupada, ele dá indícios de que sim, nós estivemos com Krishna, mas nas vezes em que foi perguntado especificamente sobre a questão, as suas respostas são bem interessantes, né? Ele diz que quando estamos ardendo num incêndio na floresta, não é muito, assim, não tem muito proveito ficar discutindo no meio de um incêndio na floresta qual foi a causa do incêndio. Saia do incêndio. Quando você sair do incêndio, você vai entender melhor a causa. Não fica perdendo tempo tentando descobrir a causa do incêndio. Saia logo desse incêndio. Então, nosso esforço deve estar concentrado em sair do incêndio, que, segundo Prabhupada, quando a gente sair, a gente vai entender a própria causa do incêndio. Numa outra carta, Prabhupada dá uma resposta também muito interessante. Ele responde com uma lógica da filosofia Nyaya, é uma escola de filosofia, escola da lógica. E Prabhupada, ele usa a lógica do corvo na árvore. Que um corvo pisou, né, pousou no galho de uma árvore e uma fruta caiu. E algumas pessoas que estavam vendo a cena, cada uma descreveu a situação de uma maneira. Para alguns, a causa da queda da fruta foi o pouso do corvo. Para outros, não. Foi uma coisa simultânea. O corvo pousou e, por acaso, a árvore caiu. E para outros, não. A fruta caiu e depois, logo em seguida, o corvo pousou. Então, com isso, Prabhupada, ele é bastante abrangente nessa questão
né, diz que existem muitos pontos de vista, isso é uma característica dos sábios hindus, de modo geral. Todos os sábios hindus têm essa postura muito liberal, assim, muito ampla, né, de ver as questões de muitos pontos de vista, mas eu fico bastante satisfeito e acho que tenho muito o que fazer aqui e me esforçar para sair daqui, confiando em Prabhupada, e que depois eu vou entender exatamente a questão. Tá? Mas tudo isso aqui está expresso nesse verso, é muito elaborada essa questão em várias passagens. Depois nós vemos uma outra questão interessante aqui, né? Vishamei Bhavam Buddha, que o oceano da existência, né? Esse oceano de ciclos de repetidos de nascimentos e mortes, ele é Vishame, ele é horrível, ele é pavoroso, ele é difícil de cruzar, como eu falei, tem muitos significados no dicionário. Então, aqui nós vemos uma análise clássica da existência material de acordo com a literatura védica. A literatura védica, a Bhagavad Gita e muitas outras obras, tem uma visão bastante drástica da existência material. Para nós, muitas pessoas têm uma visão romântica, bucólica, assim, da existência material. Mas a literatura védica, Krishna mesmo na Gita, e Chaitanya aqui está falando também, ele qualifica a existência material como muito horrível. E aí a gente é uma outra questão muito elaborada na teologia védica, de modo geral. Krishna ele vai dizer que é horrível por quê? Esse mundo, né, essa existência, ela é horrível porque ela é do Kalayama Shashvatam. Ele é um lugar horrível do Kalayam porque ele é a Shashvatam, porque é temporário. Então, aqui, nada é eterno. Então, mesmo que você esteja muito feliz, você pode até discordar. Você fala, não, minha vida é muito feliz, eu sou muito feliz na vida. Mas existe um problema inerente à nossa condição existencial. É que aqui tudo é temporário. Além de ter problemas, ele é temporário. Então, mesmo que você diga sua vida é maravilhosa, vai haver um problema. Você vai ter que abandonar todas as coisas desse mundo. E os sofrimentos desse mundo, que são muito elaborados nas filosofias, nas 6 filosofias védicas, ele vai dizer que esse lugar é horrível porque ele é lugar de sofrimentos, porque ele é repleto de nascimento, doença, velhice e morte. Então, além de ser temporário, a pessoa se depara com nascimento, doença, velhice e morte. E esse sofrimento, eles nos aplacam de 3 formas. No nosso corpo e na nossa mente, né, causados por nós mesmos, pelo nosso corpo, pela nossa mente, causados por outras entidades vivas, né, pelo Covid-19, aí, né, esses vírus também nos causam sofrimento, e os devas, né, assim, eles chamam que os seres divinos, né, que controlam o universo, também provocam sofrimento sobre nós, sob a forma de tempestades, maremotos, tsunamis, etc. Fome, sede, essas coisas todas que né, escassez de água, tudo isso nos aflige. Então, de todas as formas, a gente está cercado por sofrimentos, e todas as filosofias védicas, né, 6 filosofias védicas, elas se propõem a acabar com esse sofrimento. Agora, uma coisa que eu quero ressaltar 2 coisas, né, na verdade. A primeira é essa análise, que o mundo ele é um lugar de sofrimentos e temporário. Por outro lado, devemos tomar cuidado para não nos fazermos assim uma apologia do sofrimento. Então, como eu falei, você pode pegar lá a sua descarregar sobre si mesmo, né? Assim, todo esse sofrimento, viver lamentando-se sobre os sofrimentos do mundo.
Aí a gente precisa lembrar outro ensinamento que vai estar na continuidade aqui. Apesar de estarmos caídos aqui nesse oceano horrível da existência material, um grande devoto chamado Prabodhananda, ele canta que se nós obtivermos a misericórdia do Senhor, esse mesmo lugar horrível, ele se torna Vishvam Purna Sukhayate. O universo, esse universo aqui que é repleto de sofrimentos horríveis, para quem recebeu a misericórdia do Senhor, ele se torna Purna Sukha, pleno de felicidade. É importante a gente lembrar as duas coisas, porque alguns devotos começam a vivenciar, né, ou a proclamar a apologia do sofrimento. Ai, como eu sofro! Ai, como é horrível! Ai, como minha vida é terrível! Ai, 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 ai. Tá? Algum problema há. Pode ser que tenhamos problemas, mas se nós conseguirmos obter uma gota de misericórdia, no verso que eu li no outro encontro, ele ora para receber um olhar do Senhor. Se o Senhor lançar um olhar para nós, de lado, até em sânscrito ele diz Kataksha. Se o Senhor der uma olhadinha assim para nós, através da sua misericórdia, imediatamente o nosso sofrimento se acaba. E todo o universo se torna repleto de felicidade. Então, é importante dar esse salto na vida espiritual, não ficar apegado aqui ao sofrimento. Sim, existem sofrimentos, sim, mas a nossa escola, como as outras escolas de filosofia védica, elas estão aqui para acabar com o sofrimento. E a cessação do sofrimento para nós virá pela graça. Nós somos praticantes de bhakti, nós somos praticantes da devoção. Se nós conseguirmos, como eu disse no outro encontro, agir de tal forma que Deus queira nos ver. Prabhupada, Bhaktisiddhanta especificamente nos ensinou isso. O grande mestre Bhaktisiddhanta, ele nos ensinou que não devemos querer ver Deus, mas devemos querer agir, nos esforçar para agir de tal forma que Ele queira nos ver. Prabhupada nos deu essa orientação. Você não pode ver, você não pode ter a audiência do juiz da Corte Suprema. Você não pode, eu quero vê-lo, eu quero que você me dê sua audiência. Mas se o juiz da Corte Suprema ficar muito satisfeito com algum grande serviço que você realizou para a nação, ele pode convocar você para uma audiência. E é isso que a gente quer. A gente não pode exigir que Deus se manifeste, que ele apareça para nós. Devemos agir de tal forma, com a humildade da palha, com a tolerância da árvore, oferecendo respeito. Dessa forma, Krishna vai querer nos ver. E Prabodhananda fala que basta que ele dê uma olhadinha, assim, basta que ele olhe de lado para a gente, e imediatamente o mundo está repleto de felicidade. Não há mais sofrimento na mesma hora. Acabou, o nosso sofrimento acaba de imediato. Isso é importante, é muito importante. Também escrevi no livro da Japa, ainda escrevi um texto falando a ode ao santo nome. Quer dizer, ode assim, é uma poesia em glorificação da alegria de cantar o santo nome, né? A gente não está aqui para fazer uma apologia do sofrimento. Faz parte do conhecimento. Krishna diz que entender os sofrimentos da existência material é sintoma de conhecimento. É um dos sintomas de conhecimento é entender o sofrimento inerente à condição material. Mas a gente não deve fazer disso a nossa bandeira, tá? A nossa bandeira é a da felicidade de cantar o santo nome, pela graça de Krishna, que ele nos olhe, basta isso para nossa alegria ser completa. Ok? Por isso vem aqui essa súplica intensa, fervorosa, por compaixão
E aí os acharyas, os grandes mestres, explicam que não há outra forma. Não adianta boas ações apenas, não adianta conhecimento, não adianta prática de yoga mística, não adianta nada. Nada poderá salvar uma pessoa que está se afogando no oceano, num oceano horrível, turbulento da existência material, além da graça de Krishna, da misericórdia de Krishna. Só a graça de Krishna pode nos tirar. E aí ele pede, ele suplica: coloca-me, considera-me, Senhor, como uma partícula de poeira situada em teus pés de lótus. Ele pede. E aí, de novo, ele reforça a ideia do Kinkara, do servo. Eu não sou Deus, eu sou uma partícula infinitesimal de poeira. Eu só quero estar como uma partículazinha infinitesimal de poeira nos teus pés de lótus. E aí nós temos duas metáforas lindas, né? O de estar caído no oceano da existência material, que é uma metáfora. A gente precisa viver. Quando a gente estuda esses versos, a gente tem que viver essas metáforas. Então, existe uma metáfora aqui, que é a metáfora de você se imaginar assim como caído no oceano da existência material. E você está suplicando: Krishna, por favor, me tira desse oceano horrível que eu estou me afogando. Por favor, me tire. E Krishna, na Gita, ele fala: eu sou o pronto salvador. Lembra que eu falei no encontro passado? Krishna é o nosso super-herói. Quando ele vê que o devoto está se afogando, ele vem, ele diz: eu sou o pronto salvador. Basta que você call my name, né? Como tem aquela canção em inglês, just call my name. Só me chame que eu te resgato. Eu sou o pronto salvador do oceano para aquele que me chama com sinceridade. É como se a gente estivesse se afogando e aí o salva-vidas nos lança lá uma boia e nos resgata. Imediatamente, Krishna fala isso, imediatamente. Então, a nossa salvação, ela pode ser, por isso Prabhupada fala, ela pode levar 1 segundo ou milhares de vidas. Depende dessa nossa intensidade de devoção, de súplica. Tá? E aqui tem uma outra metáfora muito linda, muito explorada, que são os pés de lótus, né? Os pés de lótus de Krishna. Situa-me como uma partícula de poeira nos teus pés de lótus. Essa metáfora, ela é talvez a mais utilizada no Bhagavad, assim, a que eu mais encontro é a dos pés de lótus. E lá no 10º canto tem essa imagem muito linda também, que ele diz, Senhor Brahma, no capítulo 14, e o Senhor Brahma, ele canta um verso muito lindo, que aqueles que se refugiaram no barco de pétalas de lótus dos teus pés, é muito lindo a imagem, né? Os pés de lótus são muito explorados dessa forma. Então ele fala, aqueles que se refugiaram, como ele pede aqui, né? Refúgio nos pés de lótus. Aqueles que se refugiaram nos pés de lótus, no barco dos pés, que são como pétalas de flores. É muito lindo. Os pés de Krishna, segundo os mestres, eles são como pétalas de flores, recém-nascidas. Padapalava plavam. Lá no outro verso diz, Padapalava plavam. Palava significa um botão de flor, porque os pés de Krishna são tão suaves, são tão lindos, são tão perfumados, e tem a cor rosa, assim, é rosa, os pés de Krishna são rosa. E aí ele fala nesse verso, para aquele que se refugiou no barco dos botões de pétalas de flores dos pés de Krishna. Então imagine que os pés de Krishna são como um barco feito de pétalas de flores. Aquele que se refugiou nesse barco, para ele, Bhavam Buddhi Vatsapadam, o oceano da existência material se torna a pegadinha de um bezerro, que a pessoa atravessa facilmente. Esse é o nosso método, isso é Bhakti Yoga. Outros processos são alcançados através de esforço, é luta, né? Prabhupada fala, o processo da macaca.
os filhotes da macaca se agarram nela e ela pula de galho em galho e o filhote fica ali se segurando com sua força. Nós não adotamos o sistema da macaca, nós adotamos o sistema da gata. Nós queremos apenas ser pegos pela boca de Krishna. Krishna pega aqui e transporta. Krishna nos transporta sem que nós tenhamos que fazer nenhum esforço. A gente só suplica por isso. Nosso esforço é a súplica. Tá bom? Então, essas são, assim, algumas das belezas que a gente pode encontrar nesse verso. Como eu falei, ele é repleto de ensinamentos e os grandes mestres nunca terminam de ver, e a gente nunca termina de ver, porque se você medita neles, cada dia você vê um ensinamento novo neles. Tá bom? Então, assim, esse é o meu muito favorito, o terceiro também, mas esse aqui muito, por uma coisa que Prabhupada disse, para finalizar a explicação desse verso. Prabhupada falou algo tão extraordinário, assim, que por tantos anos eu não consegui ver, foi através de Prabhupada que eu consegui ter olhos para enxergar isso. Prabhupada diz, esse verso, ele explica o significado do Mahamantra Hare Krishna. Nossa, mas como assim? Esse verso é a explicação do significado do Mahamantra? Mahamantra Hare Krishna são só 3 palavras, Hare Krishna, Ram. E nesse mantra nós estamos apenas suplicando, ó Hara, ó Krishna, ó Rama. Estamos só chamando. Mas essa súplica tem uma intenção. E a intenção da súplica está aqui. Nós estamos chamando, ó Srimati Radharani, ó Krishna, Rama. O que nós estamos, qual é a nossa intenção ao cantar Hare Krishna? Krishna, sou teu servo caído, nesse oceano horrível da existência material. Resgata-me, coloca-me como uma partícula de poeira situada em teus pés de lótus. É isso que nós estamos pedindo quando cantamos Hare Krishna, segundo Prabhupada. Aqui está a explicação do Mahamantra, do significado do Mahamantra, que é um dos tesouros da japa. Se queremos encontrar o tesouro da japa, que há na japa, um deles, segundo Bhaktivinoda, é que a gente medite no significado do Mahamantra. E esse é o significado. Então, esse é um dos tesouros da japa. Uma boa japa, ela deve ter esse humor. Estamos chamando como uma pessoa afogada no oceano pedindo resgate. É assim que cantamos Hare Krishna no seu estado mais elevado, digamos assim. É esse estado a que devemos chegar. Tá? Então, essa é algumas das glórias aqui desse verso. E tem alguma perguntinha? Senão, nós vamos para o próximo. Acho que não. Não? Aqui, ó, o Rodrigo escreveu, a joia Kaustuba. E que tem a joia Kaustuba? Talvez ele tenha escrito no momento que você estava falando alguma coisa aí. Eu não lembro agora. Eu não me lembro. Tá, Bom, ele pode escrever, ele pode expressar melhor aí qual que é. Se ele quiser esclarecer o que ele quis perguntar, o que ele quis comentar, ele pode ter feito apenas um comentário que eu não estou lembrando aqui. Qual seria? Ele pode escrever novamente. Também tem aqui um link, né? Depois, se as pessoas quiserem, a Brahmarshi postou aqui que a Charadeva fala sobre sua opinião sobre a vinda da alma. Interessante a gente guardar. Sim. Como eu falei, um grande tema esse, sobre a queda da alma. Só não me façam essa pergunta, tá? Aqui, ó, tem uma pergunta do Lokanata, entrou agora. Prabhu, como nos avaliamos, como nós mesmos avaliamos nossa devoção durante a japa?
Eu acho que uma forma da gente fazer uma autoavaliação é essa que eu acabei de falar. Assim, quando a gente canta uma boa japa, o mundo fica repleto de felicidade. Eu sinto assim. Eu acho que essa é uma boa avaliação. Essa consciência, como eu falei, essa consciência de miséria, de sofrimento, etc., etc., é uma consciência de quem está imerso no mundo material. Mas eu acho que um sintoma de uma elevação, assim, nossa, eu estou respirando, né? Eu estou saindo, estou me desafogando, digamos assim, né? É que você sente grande prazer. Então, ao final de uma prática de japa, deve haver um grande prazer, existe um grande prazer, sim. Eu acho que esse é um grande sintoma da nossa devoção, que a gente cantou bem. E esse nosso cantar bem, eu acredito que até o simples cantar, simples, né, entre aspas, mas o simples cantar com atenção já é, nossa, muita coisa. Muita coisa. Porque lembre-se do que eu acabei de falar, né? O processo consiste em Bhakti, o processo não consiste assim, eu com a minha luta, porque eu vou lutar contra a Maya, contra a energia ilusória, eu vou me salvar, eu vou... Não. O nosso processo consiste numa súplica, né? Nós estamos pedindo, Krishna, por favor, situa-me em teus pés de lótus. Bhakti é isso, né? Bhakti, ele suplica, ele pede isso, e Krishna faz tudo. Né? Segundo os nossos livros, né? Os grandes ensinamentos dos nossos livros, é Krishna que está fazendo tudo. A gente faz só esse esforço de suplicar, o que muitas vezes a gente leva uma vida inconsciente, isso na japa também. Existe uma japa que ela é inconsciente. Assim, é uma japa que, assim, a pessoa, ela está em outro mundo, ela está no mundo da lua, enquanto o corpo está cantando, enquanto o corpo está falando. Prabhupada chama isso, né, do cantar do papagaio, que não sabe o que está fazendo. Então, essa é a japa inconsciente. Mas uma simples japa consciente, ouvindo os nomes de Krishna, ou suplicando pelos pés de lótus de Krishna, isso aí nos eleva imediatamente. E assim, a consequência imediata é o prazer. Esse para mim, é um dos maiores sintomas da nossa devoção. É que se Krishna está feliz, como nós somos partes integrantes de Krishna, nós estaremos felizes também. Nós somos partes integrantes de Krishna. Quando a gente se conecta com Krishna, a gente compartilha da felicidade espiritual. Alguns elementos aí para a gente se avaliar. Eu já falei isso aqui, acho que no encontro de japa. Um bom sintoma de uma boa japa é se no final você sente prazer em terminar ou não. Ai, terminei. Até que enfim eu terminei minha japa. Isso não é um bom sinal. O bom sinal de uma boa japa é que você não quer parar mais. Rupa Goswami fala, eu queria cantar mais, eu queria poder cantar mais, eu sinto tanto prazer que eu quero cantar mais. Então, quando você dá graças a Deus de terminar, não é um bom sintoma. Agora, quando você, ao terminar, você, uau, nossa, eu não quero terminar, deixa eu cantar mais. Isso é um bom sintoma. Ok? Tudo bem? Radhanata, o Ramananda Roy colocou mais coisas aqui. Eu acho que ele está falando daquelas 4 características que são só de Krishna. E daí ele colocou pena de pavão sobre a cabeça, tocar flauta, acho que a joia Kaustuba, e Krishna como superior dos superiores. Não, eu mostro depois eu pesquiso. Eu sei que é... Eu também não lembro qual que é a quarta coisa. A flauta de Krishna, os passatempos de Krishna, os devotos de Krishna, e tem mais um elemento que eu não estou lembrando, mas são esses 4 que eu vou lembrar, que depois eu compartilho com vocês, tá bom?
Por exemplo, a joia Kaustuba, ela está em Vishnu, entende? Então, essa não é uma característica exclusiva de Krishna, ela está em Vishnu. Por isso que Krishna está acima de Vishnu, inclusive. E ele está acima por causa dessas 4 características. E o que é mais importante e relevante para nós aqui do que eu falei é porque Krishna, mesmo dentre as várias formas de Deus, ele é o que tem os devotos mais elevados de todos. Então, os devotos de Krishna fazem Krishna ser tão elevado. Tá bom? O Brahmarsh colocou aqui, tem a relação com as gopis, Radha. Eu acho que são os passatempos das... Mas isso aí eu acho que já é nos passatempos. Passatempos com as gopis, né? São os passatempos com as gopis. Eu não especifiquei os passatempos. Os passatempos com as gopis são os mais elevados. A flauta de Krishna e os devotos de Krishna. Mas não importa, a gente vai... Depois eu compartilho esse 4º elemento. Aqui o que era importante é que me veio isso na mente, né, dos devotos. Por que os devotos de Krishna são tão importantes para Krishna? Eles fazem Krishna ser muito importante. Vamos para o próximo, então? Só um pouquinho, só para fechar com essa parte, a Kamala escreveu assim, acho que o Ramananda Roy quer saber o significado do nome da joia de Krishna. Certo, Prabhu? O nome das joias de Krishna, é isso que ele está perguntando? A Kamala colocou isso, que acha que ele quer saber isso. Eu acho que ele quis dizer que Kaustuba era uma das características que tornava eu Krishna também entendi assim. mais elevado. Isso foi o que eu entendi. Não, Sim. Eu dei uma lida superficial e pensei que ele queria saber o significado do nome da joia. Eu acho que não. Acho que ele quis dizer justamente que... Com certeza não é, mas o senhor sabe o significado? Que aí eu fiquei curiosa. Para te falar a verdade, não. Posso consultar no dicionário e compartilhar depois com vocês, fazer uma pesquisa no dicionário, Kaustuba. Mas não me vem nada à mente, porque as palavras em sânscrito são fáceis de lembrar, porque a gente lembra da etimologia, né? Pela etimologia da palavra, mas não me vem nada em mente da etimologia dessa palavra. Mas eu pesquiso e deixa lá no grupo que eu respondo depois, tá bom? Obrigado. A beleza de Krishna, Rupa Madhurya, Lila Madhurya, Rupa Madhurya, Venu Madhurya, e tudo em Krishna, as 4 excelências de Krishna são qualificadas como Madhurya, doce. Krishna tem os devotos mais doce, a flauta mais doce, os passatempos mais doce, a beleza mais doce, e é por isso que não é por acaso que quando Prabhupada instruiu pessoalmente o George Harrison sobre quem era Krishna, o George Harrison compôs a música My Sweet Lord, Meu Doce Senhor, porque Krishna é doçura pura. Krishna não tem raiva, não tem rancor, não tem castigo. Krishna é só doçura. Tudo em Krishna é doçura. Como eu falei, a beleza de Krishna é doçura. Os pés de Krishna, como eu falei, parecem botões de rosa, recém-desabrochados. Ou seja, tudo é de beleza inimaginável. Obrigado, Brahmarshi, pela colocação aí, a beleza de Krishna. Ok, vamos lá continuar, porque temos que acabar aqui esse próximo verso. Vamos cantá-lo? Ok? Preparados? Ouçam 2 vezes, aí vou repetir. Nayanangaladashru dharaya vadanangadgadarudhaya gira. Desculpa, vou repetir. Nayanangaladashru dharaya vadanangadgadarudhaya gira. Pulakair nichitam vapukada. Pulakair nichitam vapukada. Tava nama grahane bhavishyati. Tava nama grahane bhavishyati. Agora o verso completo.
Nayanangaladashrudharaya Vadanangadgadarudhaya gira Pulakair nichitam vapukada Avanama grahane bhavishyati. Vamos destrinchar o sânscrito agora. Então, vamos reparar aqui algumas terminações, Nayanam, Vadanam. Reparem aqui esse composto, Dharaya, esse composto, Rudhaya, Gira. Ou seja, estão todos no mesmo caso. Aqui também está no mesmo caso. Pulakair é parecido com esse aqui, mas aqui está no singular, aqui está no plural. Nichitam, olha aqui, ó, one. Eu estou dando umas dicasinhas para quem quiser começar a entrar no estudo do sânscrito, né? Sempre observar as terminações para entender que palavra está ligada com qual. Vapu não está muito ligada com nenhuma outra. Kada é um pronome quando. Tava, já vimos no anterior, pronome teu, teus, teu. Nama, nome. Aqui, terminação em e, e aqui está o verbo. O verbo é o verbo ser, o verbo ser é bhu, já falamos várias vezes, que dá o verbo to be. Aí no futuro, ele vira bhavishyati. Então, de bhu, do verbo bhu, da raiz bhu, ser, estar, existir, haver. Você tem bhava, o substantivo, existência, e o verbo conjugado, em algumas formas, por exemplo. Então, no futuro, bhavishyati. Então, começando aqui pela análise do pronome, ele faz uma súplica também aqui. Quando será, quando ocorrerá, ou quando haverá, é um verbo aqui de ligação, né? E a nossa análise começa pelo pronome interrogativo, né? E o verbo. E aí, existem 3 frases aqui, ó, que nós vamos estudar aqui, ó. Elas são bem separadas mesmo. Quando será ao entoar teu nome, ou é que em sânscrito a gente não diz ao, a gente diz no, mas em português eu teria que dizer ao, né? Enquanto entoo teu nome, quando será que ao entoar teu nome, vou de trás para cima, de baixo para cima, né? Quando será que ao entoar teu nome, Vapu, meu corpo, será coberto por pelos arrepiados? Quando, ao cantar teu nome, meu corpo será coberto por pelos arrepiados, né? Os pelos do corpo ficarem arrepiados. Quando? A mesma pergunta vale para 3 frases aqui. Quando será que a minha boca, Vadanam, a boca, vai ficar, será tomada, né, ou coberta, tomada por palavras abafadas pela gagueira, ou seja, vou ficar embargado enquanto canto teu nome, eu vou ficar com a minha fala embargada, né? Com a fala embargada.
Gad é uma expressão em sânscrito, assim, de gagueira. Sabe quando a pessoa chora muito, que fica assim, engasgada? Ela fica até engasgada de tanto chora, de tanto que chora. Então ele diz assim, quando será que ao cantar teu santo nome, meu corpo será coberto por pelos arrepiados, minha boca vai ficar tomada por palavras embargadas, soluçando, né, de tanto choro. E quando meus olhos serão tomados com torrentes de lágrimas a cair. Assim, não é uma lágrima assim, são torrentes de lágrimas. Sim, torrentes de lágrimas. De tal forma, né, que o choro é tão intenso que a pessoa fica engasgada até, né? Ela fica engasgada com as palavras. Ela, ao cantar o santo nome, ela nem consegue pronunciar o santo nome. Isso também é muito cantado numa outra canção, já para o Senhor Chaitanya. O devoto canta para o Senhor Chaitanya. Gauranga bolite rabe pulaka sharia. Quando que ao pronunciar o nome do Senhor Chaitanya, Gauranga, eu vou ficar completamente engasgado, meus olhos vão ficar repletos de lágrimas. Porque o Senhor, lembre-se que o Senhor Chaitanya é o próprio Krishna, né? Então essa canção ela se dirige ao Senhor Chaitanya com esse mesmo humor. Então, esse verso aqui, vamos lá para a explicação da fase da vida espiritual. Esse verso ele está relacionado com a fase de Bhava. Bhava é diferente, Bhava é diferente daquela Bhava. Porque tudo tem a mesma origem. Bhu deu origem a Bhava, a existência. Mas deu origem também a Bhava. Longo, Bhava, não é Bhava. Bhava. Porque Bhava tem origem em Bhu, mas quer dizer estado emocional. E é chamado a semente do amor a Deus. Passado aquela fase de grande apego, de asakti, que nós vimos no verso anterior, vem a fase de Bhava, que é a fase de o desabrochar da semente. Ainda não é o amor desabrochado por Deus, mas é a semente do amor a Deus. Se chama Bhava. Então, Bhaktivinoda comenta sobre esse verso, que o sexto verso, né, nós estamos no sexto verso, ele descreve 3 sintomas de êxtase sentidos por um bhakta apaixonado por Krishna. Quando alguém desperta, né, só desabrocha o seu amor, não é o amor pleno, só o desabrochar do amor por Krishna, ele faz brotar sintomas de êxtase, chamados Sattvic Bhava. Então, são 8 grandes sintomas de êxtase, mas aqui são descritos 3 deles como exemplos. Então, olhos com torrentes de lágrimas a jorrar, a voz, a fala embargada de tanto choro e os pelos do corpo arrepiado. Então, Bhava, a fase de Bhava, ela é chamada de amor estático por Deus. Ou seja, nós traduzimos assim, de amor estático, mas é a fase do amor com êxtase, com manifestações de êxtase, quando os êxtases começam a se manifestar, assim que desabrocha a sementinha do amor por Deus, assim que ela, sabe, quando uma semente ela dá o primeiro desabrochar, assim que sai a primeira folhinha, quando sai essa folhinha, isso é Bhava. Então, nesse desabrochar da semente do amor por Deus, a pessoa desenvolve sintomas de êxtase, que Prabhupada e Bhaktisiddhanta comentam muito. Não é o sintoma de êxtase artificial do artista ou do sentimentalista, daquela pessoa que chora à toa, ou... não é esse. Ou que finge, né? Não é o amor fake. Não, é um amor muito sincero. Porque a pessoa precisa ter aquelas qualidades lá, lembra das qualidades?
mais humilde do que a palha, mais tolerante do que a árvore, respeitoso. Como é que uma pessoa que não tem nenhuma qualidade, que está totalmente apegada a riquezas, bens materiais, etc., etc., vai ter uma manifestação sincera? Qualquer um pode ter essas manifestações aqui. Mas para serem de um verdadeiro Bhava Bhakta, de um Bhakta que está experimentando amor estático, é preciso que ela... É uma ciência. Então, é preciso que a pessoa também tenha aquelas qualidades. Senão, é uma manifestação falsa, né? Uma vez, alguém entrou no templo, o Prabhupada estava na Índia, no Radha Damodara, e caiu no chão, rolou de êxtase, e o Prabhupada simplesmente ficou olhando, assim, não falou nada, não fez nada, ficou só observando a manifestação que qualquer um pode fazer, né? E Gorakshora Dasa Babaji, isso é importante para a gente, né? Porque aqui é um anseio, a gente anseia por isso. E esse anseio, inclusive os acharyas chamam esse anseio como fundamental. Nós precisamos ansiar por isso, né? Aqui ele está pedindo, quando será? Quando será? Nós temos esse anseio, mas lembre-se que nós devemos desenvolver aquelas qualidades, devemos purificar nosso coração. Quando isso acontecer, Krishna pode manifestar. Agora, é interessante que isso pode se manifestar num Bhakta, sim, também. Prabhupada também comenta isso, né? Nos primeiros anos que ele teve no Ocidente, quando ele chegou em Nova York, ele escreveu uma carta para os seus devotos, novinhos ainda, que estavam ali recém-chegados, e ele escreveu: vocês estão manifestando sintomas de bhava. Para aqueles primeiros devotinhos dele lá nos anos 65, 66, vocês estão experimentando sentimentos de bhava. Agora, porque Krishna, ele é a misericórdia personificada, então ele pode dar sua graça e, consequentemente, o devoto pode experimentar essas em qualquer fase de vida. Mas, às vezes, a pessoa não mantém isso porque isso a pessoa ela não desenvolveu muito bem todas as qualidades. Por isso é importante que ela... Às vezes, Krishna dá uma amostra grátis para que a pessoa desenvolva o desejo de avançar espiritualmente, mas aí sim ela vai ter que passar por todas aquelas fases de purificação, etc., etc., para alcançar verdadeiro amor por Deus. Por isso, Gorakshora, um grande mestre, ele diz que os sintomas de êxtase, os 8 sintomas de êxtase, eles são o que há de mais íntimo da alma. E ele diz que pessoas civilizadas não mostram as suas partes íntimas em público. Então, nós não estamos interessados em fazer espetáculos de devoção a ninguém, porque isso não interessa a ninguém. Nós não queremos seguidores. Para que manifestação pública de sintomas de êxtase se nós não queremos seguidores? Isso só serve para atrair seguidores. Então, sintomas de êxtase são sentimentos íntimos que Gorakshora fala que nós devemos guardar apenas para Krishna. Tá? Então, isso é importante, né? Assim, como eu falei, é uma ciência mesmo, assim, não dá para ter enganação. A gente pode, um cientista da devoção, ele pode se avaliar e avaliar muito bem o que está acontecendo consigo e com os outros, né? Deixa eu ver se tem mais algum aspecto, assim, muito interessante aqui para a gente falar. Eu vou terminar aqui com um comentário bem interessante de Bhaktivinoda, que ele diz que essa prece aqui, ela é um exemplo de Lalasamai Vidnyapatam. Aquela canção que eu falei, Goranga Bolite Rabe, ela também se chama Lalasa Prarthana, uma prece de anseio, de súplica intensa. Vidnyapati significa um tipo de súplica ou de prece submissa. Lalasa significa anseio intenso. Rupa Goswami diz que esse é o preço do amor a Deus. Nós precisamos ter muito desejo. O que nos cabe, a parte que nos cabe nesse latifúndio é ter desejo intenso. O resto fica por Krishna.
Krishna diz em todas as partes que ele se encarrega do resto. O que nos cabe é cultivar o desejo intenso. Depois que Rati, ou Bhava, se manifesta no coração, ocorrerá um anseio intenso de servir ao Senhor. Essa é uma prece para despertar Bhava. A gente quer despertar Bhava. Está aqui a prece para despertar Bhava, para despertar o nosso amor por Krishna, que eu falei que é o que nos cabe fazer. Deixa que o resto Krishna faz. Ele que limpa o coração, ele que tira as impurezas, ele faz tudo, ele que nos salva, ele que nos resgata. Ele faz toda a parte. Então está aqui, por isso vale a pena recitar. E recitar não como papagaio, né, mas recitar com o coração. Senhor, quando será que esses sintomas vão se manifestar? Só por cantar teu santo nome, eu vou sentir tamanho êxtase. Tá bom? É isso. Yamuna, temos aí alguns minutinhos para encerrarmos. Tem alguma questão? Estou vendo aqui, só tem comentários. Tem um comentário da Ana Roy. Foi ótimo falar sobre o maravilhoso ponto das 4 qualidades excelsas de Krishna. Muito obrigada. É isso, não tem pergunta. Se alguém quiser aí se manifestar, abrir o microfone para perguntar. Tem um detalhe. Eu vi a mão elevada do Ramananda Roy. Não sei se era isso que ele queria falar. Se ele quiser abrir o microfone e falar. Levantar a mão foi por engano, me perdoe, porque já foi falado para levantar a mão, eu toquei por engano, me perdoe. Mas muito obrigado a todos, viu, ao Brahmarshi e Radhanatha por tocar nesse ponto maravilhoso. Bom, isso foi maravilha do começo ao fim. Muito obrigado. Bom, obrigado a todos pela audiência, pela paciência. Estudem, recitem esses versos, coloquem no coração, pendura no pescoço, recita com amor. E Krishna vai responder essas preces. Krishna vai responder. Prabhupada falou, vamos recitar todos os dias antes de cantar japa com sentimento. Tá bom? Agora eu quero me despedir. As bênçãos de todos, por favor, enviem suas bênçãos para mim. Aqui quem está presente. A Dulce. Obrigado. Hare Krishna, Prabhu. Obrigadíssimo. Muito Lá da Argentina. vivo. Obrigado. Indranila. Indranila Mani. A joia Indranila. Deixa eu ver o que mais está aqui. Ops. Mas pode. Kamala Hari, a nossa presidenta. Hare Krishna. Obrigado pela audiência. Haribol. Muito obrigada. A Vólia, sem óculos não enxergo nada aqui. Nome pequenininho. A Sônia, Lucília. Deixa eu ver quem mais. Rose, obrigado. Casal, Brahmarshi. Nossa, que frio é esse, Brahmarshi? Meu Deus do céu, é no Alasca que você está morando agora? Hare Krishna. Suas bênçãos, mestre. A poeira de seus pés de lótus para acabar com a minha dor de cabeça. Luciano Lokanato, né? Marcos Peçanha, Hare Krishna, Prabhu. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Marilene. Haribo. Chegou aí o livro. Chegou o livro. Rodrigo Ramananda, né? É que é tão pequenininho que eu vejo vocês no celular que eu nem enxergo assim, mais ou menos. Tem uma yogini aqui também, a Sabrina Sheffer. Acho que é isso. Sabrina Sheffer. Hare Krishna. Vamos ver se tem mais alguém aqui. Tukarama, meu irmão. Hare Krishna.
Marcos, Bhakta Marcos. Bhaktirasa, como sempre, ela não dá a sua graça a nós, assim, ela não dá a sua graça assim facilmente. Vamos ver se ela outorga a sua graça para nós hoje. Não, hoje ela não está a fim de outorgar a sua graça. A Bhaktirasa se esconde. Não, ela não dá a sua graça, nossa. Oi, Marilene, hoje eu estou te vendo. Prazer. Aluna nova, Marilene. Ai, muito obrigado. Hare Krishna, tenha uma boa noite a todos. Pessoal, no próximo domingo, agora dia 16, o Radhanatha vai dar uma aula aqui para o Cristo Oeste, Caxias do Sul, com um tema maravilhoso, chamado Entrega ao Supremo, às 17 horas. Daqui a pouquinho eu já vou postar, tá? Já vou postar no grupo o card que eu fiz, tá? Hare Krishna. Então tá. Então, uma boa noite, um bom descanso a todos. Tudo de bom. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Gratidão a todos aí. Obrigada a vocês por comparecerem, prestigiarem essa aula linda. Boa noite, Hare Krishna. Agora eu vou ver se eu consigo copiar esse link aqui que o Brahmarsh colocou, porque talvez eu até tenha, mas eu achei bem interessante. Pede para ele postar no grupo também. Mas eu quero aprender a copiar daqui, vamos ver se eu consigo. Sempre é um desafio esse monte de tecnologias. Copiar mensagem, acho que vai dar, então. Deixa eu tentar ir lá. Vamos ver se eu vou conseguir. Não deu. Preenchimento automático. Não deu certo. Meu Deus, sempre tem uma coisinha. Não tem uma criança perto? Não tem, né? Não tem aqui uma criança para resolver esses problemas. Faz print. Mas o print depois não abre. Só se depois eu procurar. Mas aí... Eu queria fazer de um